só dizer amém e embora, né? Só dizer amém e embora. Que bom quando a gente para falar com Deus, para ouvir Deus, para permitir que Deus traga para o seu coração aquilo que vocês já passaram juntos, que nós já passamos juntos. Quantas poucas e boas a gente já viveu nesse curto tempo de vida, né? O interessante, irmãos, é que quando a gente olha para Jó e para o livro de Jó, a gente tem exatamente essa visão do que é alguém massacrado, alguém destruído, alguém machucado, alguém desesperançado. Era esse sujeito Jó, quando a gente chega na metade do livro de Jó. E quando a gente começa a olhar para Jó, a gente tem essa impressão e esse sentimento de que Jó, ele olha para a própria sombra dele e ele percebe que tudo que ele era, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, estava morto, apodrecendo ao seu lado. E Jó é como se ele conseguisse ver a própria história dele acontecendo ali. Ele faz uma pergunta para Deus, e ele faz uma afirmação olhando para a própria realidade dele. Ele falou: se eu fosse pelo menos uma árvore, eu teria chance. Se eu pudesse ser uma árvore, eu teria esperança. O interessante é que a Bíblia, irmãos, ela está cheia dessas metáforas, ou cheia das parábolas, ou cheia da própria história do povo de Deus, que em muitos dos textos bíblicos fala de árvore, utiliza a árvore como se fosse uma representação da própria igreja de Cristo. Porque Paulo, ele diz que nós produzimos bons frutos, ou nós produzimos maus frutos, depende do nosso entendimento. Quem produz fruto é a árvore. A própria igreja, ela é vista ou ela é comparada à árvore, aquela que produz frutos, frutos de amor, frutos de paciência, frutos de bondade, frutos de esperança. E quando a gente olha para esse camarada, a gente imagina o que esse cara está passando. O que esse cara está vivendo, que momento trágico da vida desse homem. E nesse capítulo, no capítulo 14, Jó, ele meio que para e começa a pensar a respeito disso. E ele começa a olhar para ele, enxergar quem ele é. Ele olha para Deus, enxerga quem Deus é, e ele chega no momento de contemplação da própria miséria dele, e ele faz essa pergunta: ah, se eu fosse uma árvore, eu teria esperança, mesmo cortado, eu ainda teria esperança. Ele diz assim: mas quem é o homem? Que na verdade ele vai para o sepulcro no seu último suspiro, e de lá não sai mais. Essa é a teologia hebraica de Jó, que é diferente da teologia que nós conhecemos da vida nova em Jesus, da restauração em Jesus. Era uma teologia diferente. Jó olhava para essa teologia e se comparava e se colocava dentro dela, e ele diz o seguinte: o homem é nascido de mulher, e como nascido de mulher, ele passa por muitas dificuldades. Ele é gente, é frágil, é pequeno. Ele diz assim: ele brota como uma flor, mas a sua sombra é passageira e logo se vai. Ele diz: olha, por que tu olha para mim, Senhor? Por que tu olha para o homem? Porque ainda tu se preocupa com esse nada que nós somos. Ele diz: Deus, se tu se aproximar de mim, olhar na verdade quem eu sou, para mim só resta julgamento. Eu já entendi tudo. Não há em mim mérito nenhum, não há em mim nenhuma capacidade de resolver toda essa questão, todo esse problema que está sobre mim, porque na verdade eu não sou nada. E ele escrevendo do capítulo 14, a história de Jó, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 11, é isso que os irmãos vão encontrar lá. Essa autoanálise de Jó, ela segue uma linha de raciocínio lógico. Jó está pensando como gente, está pensando como eu e você. Quando as coisas começam a sair dos trilhos e as coisas começam a dar errado, a gente começa a olhar para nós mesmos, as nossas possibilidades. Como eu vou resolver isso?
E aí você começa a perceber que não há solução, não tem jeito. Porque as minhas soluções para os problemas, elas são débeis, elas são frágeis. Quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa capacidade de solucionar o problema, a gente chega a essa mesma conclusão que Jó. Eu não sou capaz. E quando nós oramos com a Alessandra, ela diz, olha para você e vê quantas Deus já passou junto com você, quantos momentos difíceis. Eu creio que se nessa noite nós permitíssemos que cada um levantasse e desse um testemunho, é aquilo que a gente deve fazer na nossa vida todos os dias, dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. Essa é a obrigação da igreja. Viver Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, aquilo que Deus fez na sua vida. Cada um aqui tem uma história muito pessoal e muito profunda de que quando Deus, em que momento Deus colocou a sua mão, e como Davi diz no Salmo 45, ele diz, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre rocha, firmou os meus passos. Eu garanto que você tem uma história igual, uma história com o mesmo nível de complexidade, uma história com o mesmo nível de demonstração de amor de Deus por esse nada que eu sou, esse ninguém que eu sou. Em algum momento, ele diz assim, olha, os meus dias eles estão contados, a gente não pode ultrapassar deles, já está definido. E Jó diz assim, olha, chega, basta, dá um tempo. Pelo menos se eu fosse jornaleiro, eu teria 1 minuto de descanso depois do meu trabalho, eu pararia para descansar. Mas nem assim eu consigo, ele diz assim, para a árvore há pelo menos uma esperança. Se cortada, torna-se a brotar e os seus renovos vingam, as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, como o cheiro da água brotará, e dará ramos como uma muda renovada, nova, novamente plantada. Irmãos, só isso já deveria ser o bastante para nós pararmos para pensar. Só isso deveria ser o bastante para eu e você reavaliarmos os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos com o nosso planeta, a nossa casa. O meu relacionamento com o meu vizinho, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com a minha igreja, o meu relacionamento com meus próximos, o meu relacionamento com aquelas pessoas que precisam de Jesus. Porque o tempo é tão pouco e há tanto por fazer. Jó diz, olha, é como uma sombra que logo, logo se vai. E a gente tem ocupado o nosso tempo muitas vezes em não enxergar o tempo, a velocidade do tempo. E gastado o nosso tempo, a nossa vida, nem sempre com coisas que agradam o coração de Deus. Quantos dias a gente tem perdido com coisas pequenas, com mágoas que não nos levam a lugar nenhum? Quanto tempo a gente tem perdido em discussões vazias? Quanta energia a gente tem gasto em nada? Jó diz assim, o tempo é muito pequeno, é débil, e ele vai embora como uma sombra. E Jó, ele não fala só dele. Quando ele olha para essa condição, ele não está olhando só para a condição dele, ele está olhando para a condição da humanidade, das pessoas, nossa, como igreja, como gente. Ele fala, tão somente se nós fôssemos como árvore, nós somos nascidos de mulher. Essa inquietação e essas dificuldades são naturais, irmãos. A gente vai passar por dificuldades, isso é natural. A gente vai passar por momentos difíceis, é natural. Os nossos dias vão passar, a idade vai chegar, as coisas vão ficar mais complicadas. Ainda hoje, nessa noite, a gente estava olhando para as crianças da igreja, que a gente já não vê há algum tempo e a gente se assusta, mas é Heloíse mesmo, do careca que está ali, não pode. Então, uma moça, esses dias eu estava vendo você grávida, e hoje ela está aqui correndo na igreja. Como é que o tempo passa rápido, irmãos?
Não significa que ela está crescendo rápido, não significa que eu estou ficando velho mais rápido. Significa que o tempo está passando para nós e não para. Os nossos filhos têm crescido numa velocidade assombrosa. E quando a gente olha para o lado, você já perdeu a chance de ensinar o seu filho muitas coisas que deveria ter ensinado e não dá mais tempo. Você deveria ter cuidado da sua família de maneira muito mais radical, muito mais profunda e não dá mais tempo. Às vezes a gente precisa levar um puxão de orelha. Quando a gente fala, olha, a gente vai ter culto da família. Eu passei lá e comprei uma flor para a Valdinei. Ela falou, por quê? Correndo atrás do tempo. 14 dias embarcado. Tanto tempo fora de casa. O tempo está passando, irmãos. Qualquer dia desse ela não se lembra mais das flores que eu dei para ela. Qualquer dia desse eu não terei mais tempo de dar flores para ela. Qualquer dia desse eu não terei mais tempo de dizer o quanto ela é importante na minha vida. Pense a respeito disso, é isso que Jó está falando. Jó está dizendo, olha, a vida é tão fraca, é tão pequena, é tão rápida, é tão fugaz, que quando nós acordamos, ela já foi, ela já passou. Acabou as minhas oportunidades, as minhas possibilidades. Ele diz mais, Deus, se tu olhar bem perto de mim, tu vai ver tanta coisa que não é conforme a tua santidade, que sobre mim virá o juízo. A minha pequenez perto da tua grandeza, perto do teu poder, ela é vergonhosa. Ele diz para Deus, dá um tempo. Nas citações que nós encontramos de árvores, Jesus, ele dá um alerta em Lucas, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, o machado está posto à raiz. O interessante é que o texto não diz, o machado está posto ao tronco, não, ele diz, o machado está posto à raiz. Porque em algum momento Jesus diz, olha, você não deve temer aquele que pode tirar a sua vida, mas você deve temer aquele que pode condenar você de maneira definitiva. Jesus disse, o machado não está posto no tronco, está posto na raiz. Se não der bom fruto, vai para o fogo. Em outro texto nós encontramos em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 30, que diz, o fruto da retidão é árvore da vida, aquele que conquista almas é sábio. Qual é o objetivo, qual é a razão de ser e qual é a razão de existir? Quando nós imaginamos que a nossa vida, ela pode ser comparada a uma árvore, o interessante é que Jó diz assim, rapaz, se eu fosse uma árvore, ninguém mais parecido com uma árvore do que Jó. E Deus fala, Jó, presta atenção em você mesmo, naquilo que você está falando. Presta atenção nas fases da sua vida, Jó. Olha para ela. Capítulo 1, versículo 15 diz assim, e os sabeus atacaram. A gente ainda no sítio, eu plantei algumas laranjeiras, eu não sei porquê, tem um zilhão de árvores no sítio, mato no sítio, mas formiga não come mato. Formiga não gosta de mato, formiga gosta de planta frutífera, não sei porquê. Se a gente olhar, a Bíblia diz assim, e os sabeus atacaram, como uma formiga ataca uma árvore, ele começa a cortar os galhos, os filhos da promessa de Jó, são os primeiros que começam a cair, e eles foram atacados. E a Bíblia diz mais, Jó 1,16, e o fogo caiu do céu. Você já viu uma árvore, ela pode estar verde, ela pode estar saudável, se cair um raio nela, ela parte e pega fogo. Quem mora na roça já viu isso acontecer. Está chovendo e a árvore está pegando fogo, verde. Porque a descarga elétrica é tão violenta que o tronco seca, a água evapora e o fogo pega ali, começa a queimar por conta da temperatura que acontece durante essa descarga elétrica. Queima verde.
Nada mais parecido com uma árvore. E ele diz assim, os caldeus em 3 bandos atacaram. Quem ataca em bando? Me ajuda aí, aquele bichinho que voa, que come tudo, que anda em bando, que voa. Gafanhoto? Não é isso? Voa em bando. Quantos eram? 3. E eles atacaram. Olha a árvore sendo atacada. A árvore sendo comida, sendo moída, sendo destruída. E ele ainda fala para Deus, olha, eu queria ser uma árvore. Jó, olha para você, Jó. Alguns meses atrás, teve uma chuva muito forte em Conceição de Macabu. E onde a gente mora ali, tem um sítio ali. É um canal onde o vento ele ganha muita velocidade, que ele passa entre os morros. Passou um vento tão forte que o eucalipto ele é muito resistente. As raízes do eucalipto elas são profundas, muito profundas. O vento foi tão forte que ele não derrubou o eucalipto, ele quebrou o eucalipto no meio. E a Bíblia diz assim, e o vento era muito forte. E aí a árvore quebra. E Jó ainda diz assim, eu queria ser uma árvore. Jó, olha para você. Meu amado, olha para você o que tem acontecido na sua vida. E muitas vezes, irmãos, a gente é obrigado a olhar e entender e começar a pensar que o texto diz, se a árvore for cortada, se condicional, se ela for cortada, não significa que ela está cortada. Significa que é uma possibilidade de ser cortada. E quais são essas possibilidades nos nossos relacionamentos? O que poderia causar a poda da beleza das flores e das folhas do nosso relacionamento? Às vezes pequenas formigas que fazem os seus caminhos e a gente permite que uma sobe, depois que a outra sobe, depois que a outra vá atrás e comece a cortar e nada é feito. Então, a beleza do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa vida, ela começa a ser destruída. E existem algumas coisas que realmente não há muito que a gente fazer a respeito. Quando o vento é forte, vai lá e quebra a árvore pela raiz. Não tem muita coisa para fazer quando, na verdade, os grandes gafanhotos em bando atacam a nossa vida. Não há muito a fazer nesse momento. Mas a árvore cortada, ela pode brotar. Mesmo que o nosso relacionamento, ele dure e perdure por muito tempo. E se o seu relacionamento, se o seu casamento, se a sua vida é uma árvore de pé, ore por ela. Cuide dela, zele por ela, porque essa é uma condição especial que Deus está dando para você. E o que pode levar essa árvore a cair? São isso que nós já mencionamos agora, são essas possibilidades que acontecem. O interessante é que no mesmo vendaval que quebrou o eucalipto pelo meio, está quebrado até hoje no sítio, se vocês quiserem, pode ir lá ver, eu mostro para vocês, está brotando. Um outro caiu, mas ele não tinha raiz tão funda, ele virou e expôs a raiz. E com a raiz fora, no sol e na chuva, não brotou, morreu. A mesma espécie, a mesma árvore, o mesmo vento, um quebrou, está brotando. A mesma espécie, outro caiu, expôs a raiz e morreu. Virou lenha. Tem um pensamento que eu gosto muito, que alguém me falou uma vez, irmãos, que diz o seguinte: as pessoas, elas são iguais. Nós somos iguais. Jó diz, nós somos filhos de mulher. Todos aqui são filhos de mulher. Todos somos frágeis. Todos estamos caminhando numa velocidade imensa na nossa vida. Todos nós estamos caminhando para, sem dúvida nenhuma, o envelhecimento e um momento desse encontro com Jesus. Você sabe o que faz eu
ser diferente de você, ou você ser diferente de mim, ou nós sermos diferentes uns dos outros. São as nossas atitudes, são os nossos atos. É isso que diferencia as pessoas. O que eu faço com as bênçãos que Deus me deu. O que eu faço com a vida que Deus me deu. O que eu faço com as possibilidades que Deus me deu. O que eu faço com a família que Deus me deu. O que eu faço com a igreja aonde Deus me colocou. O que eu faço na cidade onde eu moro. O que eu faço no meio onde eu vivo. É isso que vai me diferenciar de todas as outras pessoas. É isso que me faz. É isso que faz de você especial e único em Jesus. São os seus atos. São as tuas atitudes. E casamento é um negócio maravilhoso. Tanto que o primeiro foi Deus mesmo que realizou. Foi lá ele diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se a uma mulher, serão uma só carne. Isso começou lá no Jardim do Éden. O primeiro homem e a primeira mulher, Deus já celebrou o casamento. Vamos garantir que esse negócio dá certo. Isso vem do coração de Deus. É assim que a humanidade vai caminhar. É a única maneira de nós sobrevivermos como espécie. É a única maneira de sobrevivermos como espécie. É seguindo aquilo que Deus determinou para mim e para você. Homem e mulher, família. É a única coisa que vai nos levar, ou que tem nos levado através dos séculos. Porque essa é a vontade de Deus. E o tempo passa. E a gente tem alguns exemplos de... Na vida a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu tenho um amigo que, de muitos anos, e um dia ele deixou um livro na minha mesa. E na capa do livro, na contracapa do livro, o livro estava meio aberto, já meio surrado. O sujeito com 50 anos de casado ou mais, estava escrito lá a dedicatória: para o nome do amigo, querido e amado esposo. 50 anos. Ainda dava livros, ainda mandava livros pelo correio com dedicatória. Há pouco tempo esse amigo ficou viúvo, a esposa, o Senhor levou. E ainda, assim mesmo, depois de tanto tempo, longe, separado pelo trabalho, ele recebia por Sedex um livro da esposa com uma dedicatória. A gente está junto todo dia, o que é que nós estamos fazendo? Como a gente tem cuidado desse nosso jardim, como nós temos cuidado dos nossos relacionamentos. Será que as formigas malditas, elas não têm ultrapassado as barreiras e de alguma maneira têm subido lá nas nossas árvores para cortar aquilo que a gente tem de belo? O que está influenciando a minha vida? O que eu estou vendo quando ninguém está vendo? O que eu estou pensando ou fazendo quando não tem ninguém por perto? E a Bíblia diz, olha, se a árvore for quebrada, se a árvore for cortada, ela brota. Há a possibilidade de brotar. Se e somente se. Só há a possibilidade de brotar se e somente se. Primeira condição: aonde estão as minhas raízes? Aonde estão as minhas raízes? Olha o que Jó diz. Depois ele diz que ele gostaria de ser uma árvore, porque o pensamento dele, a estrutura de pensamento dele já aponta nessa direção. Olha o que ele diz no capítulo 29, no versículo 19, ele diz assim: as minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Ele diz assim: e as minhas raízes chegarão até a água, a fonte de alimentação. Se e somente ser.
se as minhas raízes forem profundas o suficiente para buscar o alimento, dar sustentação, a árvore vai brotar. Se souber aonde estão as minhas raízes. E Jó olha para ele mesmo, no capítulo 19, no versículo 25, que ele diz. Olha o que ele diz. Lá no início ele dizia assim, olha, o homem morre, desaparece e vira pó. As coisas estão muito complicadas. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele se levantará sobre a terra. O que ele está dizendo? Águas profundas. Águas profundas, porque de lá, o meu Redentor que vive vai me sustentar. A gente precisa entender, irmãos, que haverá tempestades. Nesse caso de Jó, o interessante é que muitas vezes a gente pensa que o inimigo ele mora com a gente. Não, ele não mora com a gente. Quem habita no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Que Jesus diz, eu serei com vocês até o confim dos dias, até o fim, eu serei com você, eu estarei com você até que os tempos se acabem. Eu vou mandar para vocês um Consolador que vai morar no coração de vocês. Sabe por que o vento vem, passa, quebra, arranca, derruba? Porque o inimigo, ele não mora comigo. O inimigo, ele anda passeando a terra, e quando ele passa, e você por alguma razão está próximo do caminho que ele está trilhando, alguma coisa vai acontecer, e você, se não estiver com as suas raízes fincadas, profundas, firmes, ele vai fazer um estrago na sua vida. Jó, no capítulo 1, no versículo 7, Deus pergunta para você estava onde? Coisa ruim. Você estava onde, sujeito? Ele respondeu assim, de perambular pela terra e andar por aí. Ele diz assim, ó, de perambular pela terra e andar por aí. Por acaso, no seu caminho, quando você estava andando por aí, você viu Jó? Claro que eu vi. Quantas vezes ele tem passado tão perto da gente, tão do lado da gente, tantas tragédias acontecendo, tão perto da gente, pessoas desavisadas sendo destruídas pelo poder, pessoas desavisadas sendo massacradas pelo poder, porque nós, irmãos, muitas vezes não temos alertado as pessoas que ele anda por aí, que ele anda de perambular por aí, mas a boa notícia é que ele não mora aqui. A boa notícia é que ele não fica aqui. A boa notícia é que ele não tem autorização para morar com você, nem do seu lado, nem perto de você, porque a Bíblia diz que Deus colocará os anjos dele acampados ao seu redor, amém? Enquanto os anjos acampados ao nosso redor, Deus está cuidando de nós. Mas o próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele disse para Deus, olha, eu não quero que você tire eles do mundo, mas eu quero que você os proteja ainda no mundo. Lá no mundo eu quero que você proteja eles. Não importa o tamanho do estrago, ainda há esperança, se as raízes estiverem plantadas, profundas, alimentadas. Essa árvore, mesmo que tiver ela velhinha, a Bíblia diz, mesmo que suas raízes envelheçam, mesmo que o casamento passe lá dos 40 anos, mesmo que às vezes não seja tão fácil assim, né, Valdinei? Mesmo que as coisas fiquem meio complicadas, ainda assim a raiz está velha, mas está grudada no chão, irmãos. A raiz está velha, mas está agarrada no chão.
dando sustentação a uma árvore que talvez já esteja com seus galhos meio ruins, não suporte grandes vendavais, mas se quebrar, a promessa de Deus é que mesmo assim brotará. É nisso que nós confiamos. Mas o inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso e ele tão somente sabe disso. E ele não pode fazer nada a respeito disso. Ele não pode fazer nada a respeito disso. Porque Deus perguntou: você viu meu servo? Você viu aqueles casais reunidos no templo da quarta igreja no dia 11 de setembro? O que Satanás fez no mundo no dia 11 de setembro ou há 20 anos atrás? Ele fez o impensável. Ele fez aquilo que nós imaginávamos ser impossível. A maior nação do mundo, a maior potência bélica do planeta de todos os tempos, foi atacada de uma maneira que não pôde se defender. Esse é o poder dele. E Jó diz assim: o meu poder não pode nada se não for o poder de Deus. Se a gente somar lá os 3.000 mais os 20 anos de guerra, a gente vai colocar aí quantos? Milhares de pessoas. E isso ele provoca, esse vendaval, essa confusão, essa destruição é provocada por ele. Eu não tenho dúvida disso. Ele sabe, porque Deus perguntou: você viu lá o meu servo Jó? Ele diz assim: olha, acaso não pusesse uma cerca em volta dele? Aleluia! Os anjos do Senhor são a cerca. Acaso não pusesse uma cerca ao redor dele? Os anjos do Senhor são a cerca. Da família dele, tudo do que ele possui. Olha o que ele diz: olha, o Senhor protegeu ele, o Senhor protege ele, o Senhor protege a família dele, e o Senhor protege tudo que ele possui. O Senhor não é só uma condição. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o próprio inimigo reconhece o poder dele e o cuidado dele por mim e por você, irmão. Por que perder tempo? Por que enfraquecer? Por que imaginar que pequenos ventos, que pequenos problemas podem levar a nossa alegria, podem levar a nossa motivação, podem levar o nosso fervor de glorificação? Por quê? O próprio inimigo reconhece e diz assim: você cercou ele, você cuidou da família dele, tudo que ele possui está nas suas mãos, é tu que cuidas. E ele diz assim: tudo mesmo, tens abençoado tudo que ele faz. Aleluia! Esse é o Deus que cuida dos servos dele. Deus que cuida dos servos dele, cuida da família. Deus que cuida dos servos dele, cuida do trabalho, cuida do emprego. Deus que cuida dos servos dele, cuida dos filhos. Deus que cuida dos servos dele, abençoa ele em tudo que ele faz. Como Jó, Davi descreve numa poesia maravilhosa, no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É um Deus que protege a mim, a você, a nossa família e tudo aquilo que nós fizermos, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Quando vier a formiguinha, remédio nela, mata a formiguinha. Quando vier o gafanhoto, espanta o gafanhoto. Quando vier a tempestade e o vento, confia, porque a sua raiz é funda, é profunda e está alimentada em Jesus.
Quando vier o fogo do céu, como está descrito lá, os raios que caem no meio da tempestade, a sua raiz ainda viverá, ainda brotará, porque ela está sendo cuidada, está sendo zelada, está sendo mantida em Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé. Se você puder, é claro. E nessa noite eu só quero que você entenda isso. Não importa o tamanho do estrago. Não importa se a vida em algum momento atropelar a gente. Deus cuida de nós. Se a árvore está de pé, se seu casamento é uma bênção, cuida dele. Cuida dele, todo dia, toda hora, cuida dele. Se a sua família está firmada em Jesus, cuida dela. Cuida com muito cuidado. Se por acaso você está passando por uma tempestade, saiba que as suas raízes firmadas em Jesus resistirão à tempestade. Se por acaso os galhos quebraram, os troncos estão quebrados, confia, porque Deus nesse momento está produzindo em você renovo, brotos que se tornarão uma árvore igualzinha a que Ele prometeu para você no primeiro dia que Ele constituiu você como gente, como família. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Deus, muito obrigado, por esses irmãos que estão aqui nessa noite, ó Deus. Famílias saudáveis, casais, ó Deus, comprometidos, ó Pai, em viver, ó Deus, a responsabilidade de homens e mulheres que Tu juntastes para formar família. Abençoa essas famílias, ó Deus. Faça com que cada um dos cônjuges perceba, ó Pai, a responsabilidade que tem em cuidar dessa família, em cuidar desse núcleo, em cuidar dessa célula, que é a célula mestre. Daí a humanidade se reproduz, pessoas inteligentes, pessoas saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas que Te conhecem, ó Deus. A perpetuação da Tua igreja, ó Pai. Permita que cada um nessa noite, Deus, entenda a responsabilidade que tem perante Ti. E permita-nos, ó Deus, a sobrevivermos a qualquer que seja, ó Pai, a tempestade que venha sobre as nossas vidas. Dê-nos sabedoria, força, o vigor necessário, ó Deus. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados e fique conosco nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.